Olá pessoal, meu nome é Marcos Seslak, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, nível doutorado, e juntamente comigo, a professora e minha esposa, Adriane Mazurek Seslak, aluna especial do programa. Nós dois somos professores da rede pública de educação no estado do Paraná e a gente resolveu fazer justamente um artigo, sobre a questão aí da pandemia e as medidas emergenciais do estado do Paraná no âmbito educacional e, sobretudo, fazendo uma análise, das taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar que permearam esses períodos aí, dentro da educação do estado do Paraná. A nossa área temática está ligado, aqui dentro do Congresso, à administração pública, governo, Estado, governo e administração pública, ok? Muito bem, como todos sabemos, o ano de 2020 e 2021 foi marcado de forma drástica pela pandemia do Covid-19, e sobretudo aí no mês de março de 2020 acabaram ocorrendo algumas movimentações, sobretudo aí caminhando para as medidas de distanciamento social, onde várias instituições, da própria União, estados e municípios precisaram se adequar a um novo modelo de trabalho, e também de ensino, no caso do ensino remoto, para poder dar continuidade às atividades escolares e cumprir aí, os períodos letivos, os anos letivos, nesses momentos delicados que tivemos. Diante desse novo cenário, desse novo contexto, a Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná, juntamente aí com as escolas, professores, diretores, alunos, pais, familiares, precisaram se adaptar, a uma nova forma aí de educação, por meios digitais, os novos recursos educacionais. E com isso, passado aí um período de adaptação e testes e também da nossa própria compreensão, do que era a pandemia, como que as medidas funcionariam, a Secretaria de Educação criou, vários mecanismos, tais como, a TV aberta, um canal de televisão justamente para difundir a Aula Paraná, assuntos do cotidiano da escola, das atividades, da rotineira da escola, com conteúdos específicos de cada disciplina. Então foram transmitidos pela TV aberta. A própria questão das videoaulas, transmitidas aí por canais no YouTube, aplicativos aí com acesso gratuito à internet que levavam até o YouTube, e mesmo a TV aberta, para que os alunos que eventualmente não tivessem recursos, para pagar planos aí de internet pudessem ter acesso, à educação, às transmissões aí desses conteúdos criados, pelas plataformas oficiais. Houve um incentivo muito grande, para que todos os alunos, em diferentes regiões e condições pudessem, continuar mantendo as atividades escolares, e também foi criado o recurso das atividades impressas, que geralmente eram ofertadas quinzenalmente, levando em consideração todos os cuidados de biossegurança. Pensando nessa situação, e sobretudo analisando alguns dados oficiais, o nosso objetivo aqui, ou melhor, a nossa questão de pesquisa, ela parte do seguinte ponto, quais as variações nas taxas de rendimento anuais poderiam enfatizar os prejuízos educacionais decorrentes da pandemia. Tá? Então, o que acontece? Nós sabemos, enquanto educadores, que houve sim, vários prejuízos no âmbito educacional, escolar, durante a pandemia, prejuízos esses que a gente continua sentindo, em alguns momentos em sala de aula, mas o que acontece? A nossa questão, era tentar evidenciar quais foram essas taxas e como foi, esses desdobramentos, principalmente considerando esses 3 anos últimos que tivemos, 2019, um ano que não teve pandemia, mas um ano de referência, 2020, o ano mais difícil da pandemia em si, e aí o ano 2021 como, um ano em que, onde, sobretudo no final do ano 2021, a situação estava um pouquinho mais controlada, muitas pessoas vacinadas, mas mesmo assim, a gente gostaria de conhecer, evidenciar esses resultados educacionais. Tá? Então, recorrendo, a algumas bibliografias, fazendo aí uma revisão bibliográfica,
é importante destacar, né, que o Conselho Estadual de Educação do Paraná ele exaurou, né, uma deliberação de número 1/2020 que instituiu justamente na educação superior e na educação básica, né, que envolve o ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais e o ensino médio, né, como uma possibilidade de se trabalhar, né, de forma não presencial. Tá? Essa deliberação ela não abordava sobre a educação infantil, tá? O que mais adiante foi regulamentado. Nesse mesmo documento foi estabelecido o que faria parte, né, das atividades não presenciais, sobretudo envolvendo os estudos dirigidos, quizzes, plataformas virtuais, correios eletrônicos, redes sociais, chats, fórum, videoaulas, audiochamadas, videochamadas, diários eletrônicos, enfim, outras atividades remotas que poderiam ser aceitas, né, como uma forma de convalidar, né, todo o processo educacional, também ano letivo. Enfim, né, analisando também toda essa situação, pegando dados aí do IPEA de 2018, né, sabe-se aí que uma grande barreira justamente no ensino remoto está relacionada à qualidade da conectividade, né, onde, de acordo com estimativas, cerca de 16% dos alunos do ensino fundamental, o que dá aproximadamente 4,35 milhões de alunos, né, e mesmo alunos do ensino médio, cerca de 10% dos alunos do ensino médio, que dá aproximadamente aí cerca de 780 mil pessoas, eles simplesmente não tinham acesso à internet, né, dentro do nosso país, dentro a nível do Brasil. Tá? E quase a totalidade desses alunos, né, são considerados, infelizmente, como excluídos digitalmente, né, embora estejam frequentando a escola pública. Enfim, outro dado bastante significativo, né, é que se analisarmos aí os resultados do IDEB Brasil, né, a última nota conquistada aí no IDEB Brasil foi de 4,2 pontos no IDEB de 2019, tá? Na avaliação 2019, e essa nota, né, está abaixo da meta estipulada para 2015, que era de 4,3 pontos. Tá? Então, por mais que nós tivéssemos um avanço, né, de 4 anos nesse âmbito educacional, nós não conseguimos atingir a meta prevista lá atrás em 2015. Tá? Outra questão significativa, né, é que percebe-se que a nível de Brasil, né, o nosso país não consegue atingir as metas, né, estabelecidas para o IDEB, onde, por exemplo, né, no ano de 2013, quando a média estipulada foi de 3,9, né, a gente conseguiu dar algum passo, mas ainda assim de forma muito lenta. Tá? E para se ter uma ideia, né, dá para se usar o exemplo, por exemplo, né, da disciplina de matemática, onde cerca de 71,67% dos estudantes eles são considerados insuficientes. Né? Então, o que é isso? Eles não têm um nível insuficiente de aprendizado, né, dentro da matemática, e desse total, cerca de 23% estão no nível zero. Tá? O que é isso? Quer dizer que simplesmente, né, tem uma noção muito baixa ou quase nula, né, de compreensão aí de funções matemáticas, atividades aí relacionadas à matemática. Muito bem, caminhando novamente ao estudo, né, como metodologia foi utilizado aí principalmente a pesquisa bibliográfica, né, uma vez que foram verificados alguns materiais, né, produzidos por outros pesquisadores, alguns dados oficiais, né, fornecidos aí nas plataformas a nível nacional. Tá? E essa pesquisa ela também é caracterizada como uma pesquisa de análise de dados, né? Sobretudo onde busca-se aí, né, resultados e conclusões a partir de dados, né, de bases oficiais, sobretudo do INEP, né, do IDEB, tá? Justamente para poder fazer essas comparações. E a plataforma, né, adotada, né, foi justamente aí a plataforma do INEP, né, Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira, tá? Que até o momento, né, onde foi realizada a pesquisa, os dados, né, estavam atualizados no dia 31 de janeiro de 2020, né, quando foi feita de fato essa pesquisa, e foi utilizado também alguns softwares, entre eles o PSPP, né, e o Geoda,
justamente para poder fazer, né, análise desses dados e gerar aí as devidas referências que serão discutidas a seguir, tá? Enfim, então, dentro de toda essa análise, né, a gente procurou separar aí os 3 anos, foco da pesquisa, né, sobretudo pegando índices de aprovação, reprovação e abandono escolar. Nesse caso agora, né, específico é do estado do Paraná, então destacando aí os 399 municípios, né, que cederam dados para o censo escolar e para as avaliações escolares em si. E o que a gente consegue perceber, né, que infelizmente a gente teve maiores índices de reprovação, né, e mesmo de abandono escolar, principalmente aí nos anos, né, do auge da pandemia, especialmente em 2020, né, e também com alguns reflexos aí em 2019. Tá? Enfim, né, fizemos mais algumas análises estatísticas, mas o que se pode perceber, né, é que de maneira geral alguns os casos aí de insucesso escolar, eles acabaram, né, sendo ampliados em função da questão do distanciamento social. E aqui, né, nós trazemos sobretudo uma imagem, né, do mapa aí do estado do Paraná, né, com dados estatísticos, tentando adotar uma ideia, né, aproximada aí de um semáforo, por exemplo, né, onde nós temos os dados em verde, são colocados aí os dados de aprovação, né, onde os alunos tiveram, né, alcançaram aprovação por média, por frequência, por notas, né. Em amarelo nós temos os dados de reprovação, tá? Então causa um pouco de atenção, né, porque enfim, a reprovação não é algo esperado, né, embora em alguns contextos sejam necessários, tá? E por fim nós temos ali na última coluna o abandono escolar, né, que a gente deixou com a cor vermelha, justamente porque o abandono é algo extremamente preocupante dentro da escola, dentro da educação, até porque nós sabemos, né, todos sabemos que os jovens, principalmente deixando o ambiente escolar, né, com certeza por questão de trabalho, para ajudar no sustento da família, eles acabam tendo menos oportunidade futura, né, de se desenvolver, de ter mais opção de trabalho, né, e sucessivamente, tá? Então nós fazemos uma análise, sobretudo aí considerando os 3 anos, 2021, né, tivemos assim um nível um pouquinho mais satisfatório de aprovações. 2020 tivemos assim um número, né, bastante conturbado, né, sobretudo aí com várias reprovações e mesmo, né, com a questão aí do abandono escolar tomando um pouco de frente, né. E 2019 temos um ano aí de comparação onde não tinha pandemia e é possível perceber aí que, né, as médias em si, né, de aprovação estavam um pouquinho mais dentro do aceitável. Enfim, caminhando para as considerações finais, né, esse estudo ele justamente faz uma análise, né, dessas taxas de rendimento escolar, né, nesses 3 anos. De maneira geral, né, no artigo que a gente disponibilizou para o evento, tem esses dados um pouquinho melhor trabalhados, né, sobretudo com as médias estatísticas, enfim, né, de cada ano e cada período. É possível observar também, né, que no ano 2020, né, no auge da pandemia, né, o percentual de aprovação ele foi menor, né, no estado do Paraná do que dentro da média nacional. Então, por exemplo, o estado do Paraná conseguiu uma média de 92,4%, onde na média nacional foi de 95%. Né? Já no ano 2021 a situação se inverte, né? Pois a nossa média aí da aprovação foi de 96,2%, coisa que a nível nacional ficou em torno de 90,8%. Né? E isso com certeza é resultado sim, né, das políticas públicas paranaenses e principalmente do esforço humano, né, de professores, de educadores, de toda a comunidade escolar, né, para reduzir aí o insucesso escolar, né, em função de todos esses transtornos que tivemos com a pandemia. Tá? Por fim, nós destacamos que uma limitação do estudo, né, foi que até o momento, quando o estudo foi feito, não tinha saído publicado os resultados do IDEB 2021, então a gente não pôde fazer uma análise mais profunda sobre a qualidade da educação. Ok? Aqui nós temos algumas referências.
As perguntas podem ser direcionadas para nós por e-mail, né? Ficaremos muito gratos em poder responder e agradecemos muito, né? Obrigado mesmo a todos, a organização do evento, as pessoas que se interessaram em assistir esse vídeo, né? Nosso muito obrigado.